Paramahansa Yogananda, Autobiografia do Yogi, capítulo 32, Rama, ressuscita dos mortos. A verdadeira liga das nações natural e anônima será formada pelos corações humanos, solidariedade abrangente e acertado insight, imprescindíveis à cura dos sofrimentos terrenos. Não podem resultar da mera consideração intelectual sobre a diferença entre os homens, mas sim do conhecimento da unidade e semelhança do homem com Deus. Para a realização do mais elevado ideal deste mundo, que é alcançar a paz por meio da fraternidade humana, possa a yoga, a ciência do contato pessoal com Deus, vir a difundir-se entre todos os homens em todas as nações. Embora a civilização da Índia seja a mais antiga de todas, poucos historiadores notaram que sua sobrevivência como nação não é de modo algum um acidente, mas é resultado lógico, no decorrer das gerações, da devoção de seus melhores filhos às verdades eternas. Em sua existência contínua e imutável ao longo das eras, será que os enfadonhos eruditos são capazes de dizer quantas? A Índia nos deu a resposta, mais valiosa do que qualquer outra, ao desafio do tempo. A história bíblica, Gênesis 18, 23, 32, da súplica de Abraão para que o Senhor poupasse a cidade de Sodoma, se 10 justos pudessem nela ser encontrados, e a resposta divina, não a destruirei por causa desses 10, ganha novo significado à luz do fato de a Índia não ter sido relegada ao esquecimento como a Babilônia, o Egito e outras nações poderosas que existiram na mesma época. A resposta de Deus demonstra claramente que uma nação perdura, não por suas conquistas materiais, mas pelas obras-primas realizadas pelo homem, que nesse século XX, 2 vezes tingido de sangue antes mesmo de chegar à metade, as palavras divinas sejam ouvidas mais uma vez, nação alguma capaz de produzir 10 homens ínclitos aos olhos do incorruptível juiz conhecerá a extinção. Atenta a isso, a Índia tem demonstrado não desconsiderar os incontáveis artifícios do tempo. A cada século, mestres que alcançaram a realização do self têm santificado seu solo. Sábios modernos, à semelhança de Cristo, como Lahiri Mahasaya e Sri Yogeshwar, erguem-se para proclamar que a ciência da yoga é mais importante para a felicidade do homem e a continuidade de uma nação do que qualquer progresso material. Pouca coisa foi publicada sobre a vida e a doutrina universal de Lahiri Mahasaya. Por 3 décadas tenho observado na Índia, Estados Unidos e Europa, com um interesse profundo e sincero pela mensagem libertadora do yoga. Como se mostrou, como o mestre previu, é preciso agora que um relato sobre sua vida seja publicado no Ocidente, que nada conhece a respeito das vidas dos grandes yogis modernos. Apenas 1 ou 2 pequenos livros foram escritos em inglês sobre a vida do Guru. Uma biografia em Bengali sobre o título de Sri Sri Shyama Charan Lahiri Mahasaya foi publicada em 1941. Foi escrita por Swami Satyananda, um dos seus discípulos, e por muitos anos Acharya, preceptor espiritual em nossa Vidyalaya em Ranchi. Eu mesmo traduzi algumas passagens do seu livro, incluindo-as nesse capítulo dedicado a Lahiri Mahasaya. Em 30 de setembro de 1828, nascia Lahiri Mahasaya, na aldeia de Gurni, distrito de Nadia, próximo a Kshinagar, na Bengala, numa piedosa família brahmane de antiga linhagem. Ele foi o filho mais novo de Muktakashi, a segunda esposa do estimado Gaur Mohan Lahiri. Sua primeira esposa falecera durante uma peregrinação depois do nascimento de 3 filhos. Ele perdeu a mãe ainda pequeno e pouco se sabe sobre ela, a não ser que fora uma ardente devota do Senhor Shiva, designado nas escrituras como rei dos yogis. Um fato esclarecedor. O menino Lahiri, que recebeu o nome de Shyama Charan, viveu os primeiros anos de vida em seu lar ancestral. Com a idade de 3 anos ou 4 anos, era comum vê-lo sentado em postura de lótus, com o corpo inteiro, exceto a cabeça, enterrada sobre a areia. A propriedade dos Lahiris foi destruída no inverno de 1833, quando o rio Jalangi, que corria nas proximidades, mudou de curso e desapareceu nas profundezas do Ganges. Um dos templos de Shiva, fundado pelo Lahiri,
foi parar no fundo do rio juntamente com a casa da família. Um devoto recuperou a imagem de pedra do Senhor Shiva das águas turbulentas e colocou-a em um novo templo, num local muito conhecido atualmente como Gurni Shiva. Gaur Mohan Lahiri deixou Nadia com a família e foi morar em Benares, onde imediatamente construiu um templo dedicado a Shiva. O pai chefiava a família e os empregados seguindo a disciplina védica, que incluía a prática regular de cerimônias de adoração, ações caridosas e estudo das Sagradas Escrituras. Homem justo e liberal, ele não ignorava a influência positiva das ideias modernas. O menino Lahiri recebeu aulas de Hindi e Urdu em grupos de estudo em Benares. Frequentou a escola dirigida por Joy Narayan Gosal e aprendeu sânscrito, bengali, francês e inglês. O jovem yogi dedicou-se profundamente ao estudo dos Vedas e ouvia com grande interesse debates de eruditos brahmanes sobre as escrituras sagradas. Um deles, um estudioso Marhatha, chamava-se Nagbata. Shayan Charan foi um menino bom, amável e corajoso, querido por todos os companheiros. Seu corpo era forte, bem proporcionado e cheio de energia vital. Destacou-se na natação e em outras atividades que exigiam destreza. Em 1846, casou-se com Srimati Kashimoni, filha de Sri Debinarayan Sanyal, uma perfeita dona de casa indiana. Kashimoni cumpria os deveres domésticos e a tradicional obrigação de servir os hóspedes e os pobres. 2 filhos abençoados, Chinkouri e Dukouri, coroaram a união. Em 1851, aos 23 anos, Lahiri Mahasaya assumiu o cargo de contador no Departamento de Engenharia Militar do governo inglês e recebeu muitas promoções durante o tempo de serviço. Ele não era apenas um mestre aos olhos de Deus, triunfou também na pequena comédia humana, na qual interpretava o papel de funcionário público que lhe coube ao mundo. Houve mudanças nos escritórios do Departamento de Engenharia do Exército e Lahiri Mahasaya foi transferido para Ghazipur, Mirzapur, Danapur, Naini, Tal, Benares e outras localidades. Depois da morte de seu pai, Lahiri assumiu integralmente a responsabilidade por sua família, para a qual comprou uma tranquila residência no bairro de Garudesvar, Muhola, em Benares. Foi aos 33 anos que Lahiri Mahasaya viu cumprir-se o propósito para o qual reencarnara na Terra. As brasas, há muito encobertas pelas cinzas, tiveram a oportunidade de romper em labaredas. Invisível aos olhos humanos, o desígnio divino age misteriosamente para que todas as coisas venham a se manifestar no tempo certo. Lahiri Mahasaya encontrou seu extraordinário guru Babaji perto de Raniket e foi iniciado por ele em Kriya Yoga. Esse acontecimento não foi auspicioso apenas para ele, foi um momento afortunado para toda a raça humana. Mais tarde, muitos tiveram o privilégio de receber Kriya, o despertar de suas almas. A mais elevada arte do yoga, há muito desaparecida, fora descoberta. Muitos homens e mulheres sedentos de espiritualidade puderam finalmente encontrar o caminho para chegar às águas refrescantes da Kriya Yoga. Da mesma forma que na lenda hindu, a mãe Ganges oferece suas águas divinas para aplacar a sede de Bhagirath, o devoto sedento. Assim também, dos baluartes secretos da Himalaia, a inundação celestial de Kriya irrompeu nos lares poeirentos dos homens. E a gente termina aqui o capítulo 32.